Falar um pouquinho então da KPL. Bom, eu atuo na KPL na área de marketing, né? Trabalho já com internet desde 99, já estou há algum tempo aí colocando alguns projetos de e-commerce no ar. E a KPL é uma empresa de tecnologia especialista em operações de comércio eletrônico. Então, a gente foca em todas as atividades que são da retaguarda de uma operação. Quando um pedido cai para dentro da sua empresa, quais são os passos e quais são as atividades que você precisa executar para conseguir entregar esse pedido da forma mais rápida, mais otimizada possível. Tá? A KPL ela já está há mais de 10 anos atuando no mercado com foco exclusivo em e-commerce. Então, ao contrário de outras empresas de ERP que se posicionaram no e-commerce recentemente com o crescimento aí do mercado, a KPL é pioneira, então a gente aposta no e-commerce já desde o início. Tá? A gente hoje tem mais de 200 clientes ativos, com mais de 300 lojas em operação, porque a gente tem alguns clientes que têm mais de uma loja, a gente vai poder dar alguns exemplos daqui a pouco. E só para vocês entenderem a relevância aí do nosso software, que é o Abacus, no mercado, no ano passado, em 2014, segundo os dados do relatório EBIT, que coleta ali uma série de informações sobre o mercado de comércio eletrônico no país, o e-commerce processou 103 milhões de pedidos. Tá? E o nosso software, o Abacus, somando o processamento que foi feito em todos os nossos clientes ao longo de 2014, nós processamos 26 milhões desses pedidos. Então, o que dá mais ou menos um quarto do mercado. Então, vocês vão poder entender um pouquinho melhor quando a gente mostra aqui os logotipos dos nossos clientes, de alguns clientes, que a KPL atende todos os segmentos, os principais segmentos, então, seja moda, calçados, cosméticos, parte para carro, indústrias, materiais de construção, acessórios, enfim. Você pode imaginar um segmento e certamente a KPL vai ter algum cliente nesse segmento, o que demonstra a maturidade e entendimento do e-commerce, essas características específicas de cada segmento. Tá? E a gente atende todas essas empresas com o mesmo produto, né, que é o Abacus. A gente vai poder falar um pouquinho dele e falar sobre como ele ajuda nessa parte de armazenamento de estoque, gestão de estoques. Tá? Então, é o propósito desse webinar. Então, para a gente fazer uma introdução ali, para a gente poder chegar no conceito de back-office e explicar sobre isso, a gente sempre abre falando que um varejista online ele precisa se preocupar com 3 grandes pilares, né, com 3 frentes de atuação. Tá? Quais são essas frentes? A primeira é a criação de demanda. Então, é toda a parte de campanhas, da parte do marketing, a parte promocional, e-mails marketing, tudo que vai gerar tráfego para o seu site, para a sua loja. Né? Então, existem uma série de ferramentas no mercado, parceiros, tanto da KPL quanto da JET, que atuam ajudando aí o varejista a fazer essas atividades. Geralmente você tem ali agências de marketing digital que atuam com essa frente, tá? De criação de demanda. E aí toda essa demanda que foi criada, ela precisa ir para algum lugar, né? Ela precisa de um destino. E aí você tem efetivamente o seu site, é uma plataforma, e aí, obviamente, a gente hoje nessa parceria com a JET é hoje uma das principais plataformas do mercado, uma das melhores opções que o varejista tem para colocar um site no ar. E o importante aí, obviamente que eles vão poder falar com muito mais propriedade do que eu, mas o importante aqui é você ter um foco em conversão. Né? Então, todo esse público que chegou até o seu site, o que você precisa fazer é com que eles convertam em pedidos, né? Eles façam compras na sua loja. Então, o fato da plataforma ter uma série de características ali para otimizar, você ter uma performance boa, um desempenho bom, a busca, poder achar realmente todos os produtos de forma fácil, o carrinho ser descomplicado, você conseguir captar os dados do cliente de forma rápida. Então, todos esses pontos
as plataformas hoje no mercado têm, e com certeza a Jet é uma das melhores opções aí para a gente usar nesse pilar que é o do site. Tá? E aí o terceiro pilar, que é onde a KPL atua efetivamente, é a retaguarda, que é o que a gente chama de back-office. Então, você gerou demanda, levou essas pessoas para o seu site e elas fizeram pedidos. Como é que você trata esse pedido internamente? Como é que você faz para entregar isso para o consumidor? Então, sem enviar um pedido errado, com todas as características ali da sua operação, para você gerar uma boa experiência para esse consumidor. Então, é disso que se trata o back-office, e aí a gente vai começar a detalhar um pouquinho. Tá? Então, isso que a gente estava falando, o que é um back-office. Quando a gente pensa numa loja física, e aí a gente vai fazer a metáfora com a loja física, o equivalente à plataforma, ao site na loja física, é o espaço e o vendedor. Né? Então, você tem ali uma pessoa que vai ajudar o consumidor a achar o produto que ela precisa de forma rápida, fazer com que ele fique satisfeito ali naquele atendimento. Então, a plataforma, a responsabilidade principal dela é vender. Tá? E uma vez que um vendedor de uma loja física faz um pedido, atende aquele cliente, o que ele faz? Ele encaminha aquele cliente para o caixa, né? Onde vai ser feito o processamento do pagamento, onde vai ser feito o pacote dele, para aquele cliente sair com aquele produto da sua loja. Então, essas operações de retaguarda, a parte que é relacionada à entrega, é o back-office. Tá? Então, é importante reforçar, deixar a separação aí das responsabilidades bem claras. Né? Então, a plataforma, a Jet, é responsável por vender, por converter esse cliente e traduzir isso em pedidos efetivamente, e o back-office, no caso o nosso sistema o Abacus da KPL, é responsável por toda a parte de entrega. Tá? E aí, uma das coisas que está relacionadas a isso é a parte de controle de estoques. Né? A gente conversa com muitos clientes, muitos varejistas, que antes de adotar uma solução de back-office, eles se perguntam, né, será que eu já estou no tamanho adequado para usar uma ferramenta dessa? Será que eu preciso mesmo? Então, a gente costuma atender clientes que estão fazendo ali numa média de 15 a 20 pedidos por dia. Tá? Antes disso, obviamente que você também tem essa necessidade de otimizar e ter todos esses processos internos, mas como o volume ainda não é tão grande, geralmente essas equipes acabam fazendo isso manualmente. Então, por mais que a gente entenda que você tem ganhos de fazer isso automatizado desde o primeiro momento, desde que você monta a sua operação, ainda tem alguns varejistas que começam sem ter um sistema de gestão focado para e-commerce, e depois lá na frente eles começam a ter algum gargalo, e aí eles adotam um back-office. Então, o que a gente costuma falar para os varejistas como razões aí para a adoção de um sistema de back-office é esse ganho de agilidade no fluxo do pedido, né? Ao invés de você fazer uma série de atividades manualmente, o que gera erros operacionais, se você automatizar, você consegue ganhar essa agilidade, e isso é a base para você conseguir ganhar escala. Então, se você faz hoje 20 pedidos por dia e tem ali um gargalo, ao invés de você ter que se preocupar com a operação, colocar um sistema faz com que você volte as suas atenções para vendas, para campanhas, para gerar novos clientes, e é isso que você precisa se preocupar sem ter uma dor de cabeça de entrega. Então, isso aqui é um apanhado geral, só para a gente falar um pouquinho do back-office, onde que ele entra aqui dentro dessa solução. E aí, pessoal, o back-office ele envolve toda a parte de gestão de estoque, né, toda a parte de compras, a parte do faturamento, emissão de notas, a parte de controles financeiros, então, contas a pagar, contas a receber, toda a parte de expedição, o acompanhamento disso com transportadoras, tabelas de frete. Então, a gente tem uma série de abrangência em si do sistema muito grande. E aí, para esse webinar, a gente quis focar na parte de gestão de estoque, armazenamento por si só. Porque tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Tá? Então, eu queria começar mostrando essa imagem, que é de uma operação grande, de grande porte, que faz ali
alguns milhares de pedidos por dia, né? Para vocês entenderem que mesmo quem está iniciando, que faz ali 20 vídeos por dia, tem as mesmas dores, as mesmas preocupações de entrega que um grande varejista. Tá? O que só muda obviamente, a escala. Né? Mas se você já tiver esses processos organizados desde o início, você consegue ir crescendo sem chegar num teto operacional, sem ter esse famoso gargalo. Então, essa aqui é uma operação de um cliente nosso, que hoje faz 1.800 pedidos por dia. Tá? E aí eu quis mostrar essa foto do estoque, porque tem tudo a ver, obviamente, com o tema do webinar, para vocês verem que tem uma parte do estoque, o armazém em si, é usado para processar, para operar as vendas, né? E eles, ao mesmo tempo, têm que estar se preocupando com as entradas, como isso fica armazenado, como é endereçado, etc. Então, queria mostrar isso para abrir e a gente poder começar em alguns pontos falar desses desafios e como resolver isso, né, e como atuar nessas frentes. Então, um ponto bem importante que vários varejistas clientes nossos nos perguntam é sobre o endereçamento de estoque, né, o endereçamento do armazém. E aí, para a gente poder falar sobre isso, tem uma série de variáveis, né, porque, obviamente, cada operação é diferente da outra, né? Você tem operações que processam produtos pequenos, né? Então o tamanho dos produtos vai variar bastante na forma como você endereça aí o seu estoque. A parte de campanhas sazonais, então se você já tem uma previsão de fazer uma venda de um determinado produto, é muito mais fácil você armazenar ele num local ali mais próximo da área de saída. Como fazer o formato desse endereçamento, porque você tem armazéns de vários tamanhos, desde clientes pequenos, que tem 1, 2 salas e usa ali com prateleiras para armazenar o estoque, até operações grandes, como essa que eu acabei de mostrar, que você tem até softwares específicos para gestão de armazém, que é o que a gente chama de WMS. Né? Então, esses pontos principais, agora a gente vai detalhar cada um deles. Tá? A gente trouxe aqui um exemplo de um diagrama que a gente mostra para os clientes no momento em que a gente está implantando o sistema, que é para justamente mostrar o seguinte: você vai ter uma área de armazenagem, né, de armazenamento, que a gente chama ali no desenho, ele está como estoque, e pegando esse exemplo específico, e a gente vai mostrar mais para frente algumas fotos de operações e alguns exemplos para ficar isso mais claro, mas geralmente você vai ter ali prateleiras, e isso vai formar algumas ruas, né, no seu estoque. E aí, o ideal é que você consiga ter um sistema, um formato de encontrar esses produtos que estão armazenados de forma lógica. Né? Então, por exemplo, se você tem todas essas variáveis para trabalhar, né, que são as próprias ruas, a direção em que a pessoa, o separador de mercadorias vai ter que olhar quando ele estiver dentro daquela rua. Aí você tem as próprias prateleiras, né? As prateleiras, elas têm andares, e dentro de cada um dos andares você tem caixas. Né? Então, isso faz com que você monte um endereçamento de estoque, e aí, pessoal, obviamente que cada operação, se ela for mais complexa ou mais simples, mas se você consegue usar variações desse formato para poder atender exatamente a sua operação. Mas é importante entender que é um formato que escala. Né? Se você já começar organizando a sua operação, seu estoque, dessa forma, o endereçamento, você, mais para frente, crescendo o estoque, indo para um outro galpão, você consegue reaproveitar isso. Né? É um formato que também vai te permitir fazer algumas mudanças de forma dinâmica no seu estoque. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, imagina que você tem algumas ruas, né? Uma vez que o separador de mercadorias entra nessa rua, ele está falando de uma prateleira que está na direita ou na esquerda? Né? Qual é o número dessa prateleira? Em qual andar? Dentro do andar, você pode ter algumas caixas. E aí ele vai pegar um produto específico que está naquele endereço.
Aqui a gente tem uma outra foto de um outro cliente nosso, de moda e calçados, que tem exatamente esse sistema, né? As ruas todas numeradas, dentro da numeração das ruas você tem prateleiras tanto na direita quanto na esquerda, as prateleiras são numeradas, e aí obviamente você tem uma ordem da entrada da rua até o final do corredor. Geralmente esses corredores eles precisam suportar ali o trânsito de mais de uma pessoa. Se você estiver operando com produtos de diferentes tamanhos, obviamente que você vai ter ali formações diferentes ali para essas ruas, com andares mais altos, etc. Eventualmente tem clientes nossos, aquela operação que eu mostrei a foto anterior a essa, que ele usa empilhadeiras para poder pegar produtos que são mais pesados. Então você tem um misto ali entre pessoas manualmente chegando nesses endereços de estoque e, de alguma forma, um robô ou alguma automação para também chegar nesses endereços. Mas o importante, pessoal, é que quando você recebe um pedido, você ter essa facilidade de achar os produtos no estoque com base no endereço. Tá? Então, olhar para o seu armazém, endereçar cada uma dessas posições onde são guardados os produtos, para que vocês possam depois fazer essa referência aí aos mesmos. Tá? E aí, obviamente, que a gente está falando de o impacto que você tem quando você opera com produtos de tamanhos diferentes. Então é diferente quando você trabalha com linha branca, de eletrônicos, de cosméticos, ou joias, por exemplo. A gente tem clientes que operam com peças, componentes eletrônicos, que ficam dentro de caixinhas bem pequenininhas, né? Que cada peça, por exemplo, não tem um código de barras único. Ele precisa ler um código de barras da própria peça, da própria caixa, onde a peça está armazenada. Então, obviamente que o tamanho dos produtos vai influenciar diretamente em como você faz esse endereçamento. Tá? Um outro ponto é você conseguir ter uma curva ABC, você olhar para o seu estoque do ponto de vista dos produtos que você tem mais saída, maior giro, menor saída, os que estão encalhados ou que têm um giro baixo, e se programar junto com o marketing. A gente está fazendo uma campanha aqui para vender determinado produto. Né? Conseguir amarrar isso muito bem com o endereçamento de estoque, no momento em que você estiver fazendo, por exemplo, um inventário, fazer algumas mudanças de posicionamento dos produtos para fazer com que a operação ocorra mais rapidamente. Então, obviamente que isso tem um impacto grande, dependendo do tamanho da operação. Isso vai estar diretamente relacionado à parte de compras, né? Então, a hora que você dá a entrada nesses produtos, você já encaixar ele nas posições corretas do seu estoque, mas é algo que tem um mapa de como é o seu armazém, e isso está estando endereçado, tendo essa preocupação em criar esse endereçamento, aí você começa a fazer essas mudanças dinâmicas de acordo com promoções e datas sazonais. A gente tem exemplos de clientes nossos que, fazendo esse tipo de mexida um pouco antes, nas posições de estoque, um pouco antes dessas campanhas de Black Friday, Natal, Dia das Crianças, conseguem ter ganhos operacionais aí, em termos do volume de pedidos que são atendidos, na ordem de 2 dígitos, percentualmente falando. Então, eles melhoram a operação em 10%, 15%, se você pensar no volume de pedidos que eles atendem, simplesmente por você ter essa facilidade de ter que andar menos dentro do seu armazém para conseguir pegar aqueles produtos e atender um pedido. Tá? Pessoal, um ponto que a gente também conversa bastante com os varejistas, que a gente acha que é extremamente importante levar em conta, é a questão, quando que você precisa organizar isso? Né? É mais fácil você organizar na entrada ou organizar na saída? Né? Na verdade, na saída, você tem poucas oportunidades para fazer essa organização. O foco principal é quando você estiver entrando com a mercadoria,
ela está bem posicionada, ela está com o endereçamento correto, ela está a entrada a ser organizada. Então, existem, para esse processo de separação de mercadorias e depois você conferir os produtos do pedido e enviar para o cliente, é muito importante que esses produtos eles estejam todos codificados, né? Então, eu comprei aqui uma caixa de um determinado produto que eu vou vender, chegou aqui um container e os itens não têm código de barras, né? A gente tem, isso é uma característica especificamente do Abacus, do nosso sistema, mas é importante que vocês consigam, quando armazenarem as mercadorias, o seu estoque, se o produto não tem código de barras, você já de alguma forma emitir esses códigos de barra para você poder controlar isso dentro de um sistema, né? Por que isso? A gente vai ver nos próximos slides que o processo de separação, o processo de saída, ele é muito afetado pela forma como você fez essa entrada de mercadorias. Então você tem alguns segmentos específicos, por exemplo, pet, em que você vende lá ração e que você precisa controlar a validade, né? Você precisa dar saída num produto que tem uma validade mais próxima de vencer do que um produto que você acabou de receber, por exemplo. Então, a forma como você dá a entrada nessa mercadoria no seu estoque, ele tem tudo a ver com a forma como você vai usar o sistema ou fazer esse processo manualmente para dar saída depois desse produto. Da mesma forma que cosméticos, você também tem questão de validade, você tem lote, né? Então, por exemplo, para você poder fazer um recall ou devolver para o fabricante todos os produtos de um determinado lote, se isso não tiver previsto no seu armazém, que você vai organizar as mercadorias conforme você dá entrada nelas no seu estoque, já levando isso em conta, essa característica, né, de lote, de validade, de produtos que saem mais, né, então por isso que a análise do giro, no momento da entrada da mercadoria é quando você define essas características. Então, mais uma vez, se você, por exemplo, recebe um produto que você já tem um endereçamento de estoque e você não vai mudar, é simples de você dar entrada para dentro do seu sistema, para dentro do estoque. Se você está comprando um produto novo, por exemplo, que você ainda não sabe como que vai ser a venda, se você tem um produto que ainda não tem o endereço definido, o importante é você, no momento da compra, no momento da entrada disso para o sistema, ou mesmo manualmente, de alguma forma você controla esse estoque, né? Você definir esse endereçamento na hora da entrada, tá? A gente no Abacus, uma das características é você poder, por produto e por categoria, colocar o endereçamento do estoque. De forma que quando você faz a separação de pedidos na saída, a ficha de separação já te mostra os produtos de um determinado pedido. São 3 produtos. Qual é o endereço de estoque que eles estão? Ele já te mostra isso, que facilita muito você não ter que ficar vasculhando o estoque atrás de um pedido, de um produto, porque você já vai no endereço específico e já acha esse produto. Então, na entrada, garantir que os produtos são codificados, ter essa análise do giro, para você saber o que sai com maior frequência e deixar ele mais próximo da área de trabalho ali de saída. E se são produtos novos, a definição do endereçamento já tem que ser feito na hora que você compra. Evitar de trabalhar com um produto que não está bem alocado no seu estoque, que não foi pensado ali onde ele vai ficar armazenado. Tá? É óbvio que no dia a dia, pessoal, a gente conversa com muitos varejistas e sabe que a operação você acaba recebendo um lote de produtos e já tem pedidos sendo feito, mas acho que, obviamente, a tentativa de organizar isso na entrada é sempre válida, como regra geral. Tá? Esses processos iniciais, você definir o endereçamento de estoque e fazer todos esses controles na entrada, eles vão te permitir um fluxo de saída muito mais ágil, muito mais rápido. Então, quando a gente fala de estoque, né, a gente geralmente vai olhar um giro ali, porque vocês já devem ter ouvido falar muito disso. Um estoque parado
é dinheiro à toa, ali, que está em cima da mesa. Então, você tem que trabalhar sempre com estoque, com margens, para não ter problemas de venda, né? Então, eu tenho uma meta ali de faturamento no mês. Quanto eu preciso de estoque para conseguir fazer essa venda e chegar nessa meta? Existem ferramentas para ajudar vocês a calcularem isso, a chegarem nessa informação. Então, você não precisa, e não deve mesmo, ter um estoque muito maior do que você precisa para as vendas, e você vai precisar ficar olhando para esse estoque sempre muito próximo ali, para saber se você já está chegando num ponto mínimo, se você precisa repor certa mercadoria, qual é o lead time do seu fornecedor para entregar esse produto de volta ali para você repor seu estoque, como isso afeta as campanhas que você está fazendo, né? Não adianta nada você vender um determinado produto, bombou a campanha e depois não ter em estoque para entregar. Então, quando a gente fala de estoque, a gente está falando basicamente dessas três pontas, que é a estrutura física, então, do local, todo o movimento que você faz de organização para a entrada, e o que a gente vai falar agora, que é toda a parte de saída. Tá? Então, no processo de separação de mercadorias, que é o que dá início ali ao processo de picking e packing, é importante que essa ficha de separação, que a pessoa o estoquista, a pessoa que está trabalhando ali na operação, que recebeu um pedido e vai ter que atender aquele pedido, é importante que essa ficha ela já tenha os códigos dos produtos, com o código de barras para você depois fazer a conferência, e com o endereçamento. Então, como é que você consegue fazer isso na saída? Se você, obviamente, conseguiu organizar isso na entrada, que é o passo que a gente falou agora há pouco. Então, uma vez feito isso na entrada, na hora da saída, você ganha essa agilidade. E é importante ter esses dois fluxos redondos, porque, embora, obviamente, você vai estar sempre priorizando ali a saída, se isso não tiver amarrado na hora que você faz as compras e entra com o estoque para dentro do armazém, você vai ter problemas de performance, o número de pedidos que você consegue atender por dia com a sua equipe na hora de fazer a venda. Tá? Um processo que a gente chama de logística interna, a gente dentro desse passo aí que é o picking e o packing, né, o que a gente chama de picking e packing? O picking nada mais é do que você ter uma pessoa que vai no armazém para pegar os produtos que atendem um pedido. Isso é o picking. Então você pode ir desde de uma simples sala onde você tem ali todas as prateleiras e é fácil de você pegar essa mercadoria, até armazéns enormes, com várias ruas, com empilhadeiras, que você precisa fazer esse caminho ali com um fluxo otimizado, para você não perder tempo. Então tem vários cenários, que são desde o mais simples até o mais complexo. Esse processo de picking, geralmente a pessoa que separa mercadorias, ela vai, pega os produtos do pedido e ela volta para uma área de trabalho. Né? Essa logística interna, ela é feita exatamente nessa área. O que a gente defende, o que eu mostrei naquela tela, alguns slides para trás, eu vou voltar aqui só para a gente poder fazer menção a ela, né? Que é essa estrutura. Então imagina que uma pessoa foi no estoque, pegou os produtos que atendem um pedido e voltou para essa área de separação de produtos. Né? Então, ele fez o picking nessa hora. Tá? Esses caixas que tem logo na direita aqui, que está escrito conferência e faturamento, é o processo que a gente chama de checkout, que é a conferência, e a emissão, tanto da nota fiscal eletrônica quanto dos documentos que vão permitir ali que aquele pedido seja entregue ali, seja transportado por uma empresa para ir até o consumidor final. Então, essa parte de conferência e faturamento, a gente defende que isso seja montado como se fosse um caixa de supermercado. Né? Por quê? Porque a pessoa foi, pegou os produtos, colocou ali no caixa. Vai ter um operador que vai pegar um leitor simples de código de barras e bipar cada um daqueles produtos. Né? Nessa hora que ele faz essa conferência, ele já consegue bater com os itens que estão no pedido para garantir
que você não envie um produto errado para o seu cliente. Então, se nessa hora a pessoa da separação de estoque pegou um produto errado, vamos supor que seja um pedido que é uma camisa amarela P, só que aí ele pegou a camisa amarela M, né? Pelo código de barras, que a gente garantiu que na entrada isso foi feito corretamente, na hora que ele pega o produto e confere, ele bipa o produto, a gente já consegue mostrar ali e falar, olha, esse produto não pertence a esse pedido, né? E evita você ter custos depois de coleta disso, trocas e devoluções, o prejuízo aí para a imagem da marca, da sua loja, etc. É importante notar que esse momento aqui de fazer essa conferência e faturamento é quando você consegue escalar, né? Então imagina que com uma estrutura dessa você consiga atender 50 pedidos por dia, por exemplo. Como é que você faz para dobrar essa capacidade, né, ou triplicar? Você cria uma estrutura em paralelo a essa. Então você consegue dividir a equipe que vai fazer o picking, eles vão fazer vários pickings de vários pedidos diferentes, e eles abastecem essa área, que é o caixa ali do supermercado, para fazer a conferência e o faturamento. Então, quando sua empresa, conforme ela vai crescendo, você vai montando mais caixas desse e te permite atender volumes grandes. A gente tem um caso que é emblemático, que é a própria Netshoes, que usa o ABACUS. Eles começaram como nossos clientes em 2007, fazendo 50 pedidos por dia. E, obviamente, que a gente montou essa estrutura para eles, e eles têm uma operação gigantesca com centenas de pessoas. Hoje eles fazem 40 mil pedidos por dia. E só para repetir, para você não achar que você ouviu errado. 40 mil pedidos por dia. Como eles conseguem fazer isso? Usando essas capacidades de escalar o mesmo sistema, a mesma operação, mas aí, obviamente, automatizando, com esteiras, com uma série de outros processos, mas o princípio básico é o mesmo. É o mesmo que a gente consegue colocar para um varejista que está iniciando, e depois ele vai ganhando corpo e vai evoluindo ali na operação, sem precisar mudar nada na estrutura interna da empresa. Tá? Só abrindo novos caixas como esse. Então, só para retomar a logística interna, depois que você faz esse checkout, aí você está fazendo um processo que a gente chama de packing, que é emitir os documentos que vão na embalagem, efetivamente embalar aqueles produtos, né, e deixar numa área de despacho para ser feita a expedição, a entrega aí por, seja transportadoras ou correios, etc. Então, quando você faz a conferência dos códigos de barra de cada um dos produtos do pedido, uma vez que ele conferiu o último e estão todos corretos, a gente, no caso do nosso sistema do ABACUS, né, a gente já vai na Secretaria da Fazenda, emite a nota fiscal, já imprime o DUNF e imprime a etiqueta de postagem. O processo de embalagem, de packing, ele já é importante, ele está integrado com a parte do faturamento, para você não perder tempo, tendo que emitir as notas depois num outro sistema, e vir até a expedição com um bolo de notas e ficar conferindo uma a uma. Em que caixa que vai esse DUNF aqui? Nessa aqui. Não, mandei o DUNF errado. Evita esse processo manual, né? Que eventualmente pode até gerar erros, você enviar pedidos errados para o seu cliente. Então, esse formato que a gente defende, da conferência do faturamento e do processo de packing já estarem unificados, ele é uma consequência direta da forma como o seu estoque está organizado. Então, o estoque organizado desde o início permite que essa operação de saída seja bem rápida, bem ágil. Tá? Vou voltar nos passos. Então, a conferência, que é o checkout, a nota fiscal eletrônica e a emissão da etiqueta, e aí, obviamente, já integrada com os correios, para você poder fazer o rastreio e tudo mais. Isso tudo tem que acontecer em um passo só único. Tá? Aqui são alguns pontos de diferença. Existem alguns estoques onde você, para atender picos ocasionais, ali, eventuais, ao invés de usar o formato de separação, como esse que eu acabei de descrever, que a gente chama de separação individual, existe um formato de separação em onda. Tá? E o que é isso?
você pode ter no seu estoque, no seu armazém, como se fosse uma colmeia, como se fosse uma área intermediária em que são armazenados os produtos que têm maior saída. Tá? Então é feita uma análise prévia dos pedidos que foram recebidos, e aí tem um pessoal que fica simplesmente abastecendo esse pedaço do estoque com esses produtos. E esse processo de picking, ao invés de ser feito no estoque como um todo, ele é feito nessas colmeias, nessa área que a gente chama de staging, né? Essa área intermediária. Então, esse formato, pessoal, obviamente ele é usado mais por varejistas que já estão com um porte um pouco maior, que já fazem ali centenas ou perto ali de milhares de pedidos por dia, mas é importante vocês entenderem que dentro mesmo da operação do armazém, vocês têm ainda assim como quebrar isso em alguns passos para otimizar as etapas. Mais uma vez, quem está iniciando, quem ainda faz 20 pedidos por dia, 15, talvez não precise desse grau de sofisticação, mas é algo que a gente tem aí uma experiência de conversar com vários clientes e é algo que eles implementam conforme a operação vai ficando mais complexa. Tá? Um outro ponto que eu queria comentar a gente, hoje no nosso sistema, emite o que a gente chama de ficha de separação, né, que é o que a pessoa do estoque usa como referência. Ele é uma impressora térmica que imprime uma fichinha como se fosse um cupom fiscal, mas não é um documento fiscal, que tem as informações, o código de barras do pedido, os produtos com o endereço. Existem armazéns que são maiores, que você precisa de controles de roteiro, rota, em que o separador vai fazer dentro do armazém, de forma a otimizar esse percurso, né, o caminho que ele gasta, o tempo que ele gasta dentro do armazém, que aí, ao invés da ficha de separação, você usa um coletor, né, que é um hardware, como se fosse um leitor de código de barras, mas ele é um pouco mais sofisticado. Ele tem um processador e ele conversa com o sistema para munir de informações aquela pessoa do estoque. Então, a ideia aqui é poder falar, pessoal, que desde uma operação mais simples, que usa a ficha de separação, até uma operação mais complexa, que precisa de um coletor, que precisa de roteiros, etc., você consegue ter essa visibilidade ao adotar um sistema de back-office, de que isso é importante na operação, desde quem está começando até quem já tem um volume maior. Tá? A gente vai abrir daqui a pouco para perguntas, pessoal. A gente já está chegando perto das 5. Mas só para então concluir, algumas coisas importantes quando a gente fala de armazenamento de estoque. Né? A gente foi aprendendo aí ao longo desses anos, atendendo aí vários clientes, e mais uma vez, óbvio que isso pode variar de segmento para segmento, mas a ideia de fechar uma loja para fazer um inventário completo no final do ano, aqueles balanços que a gente tinha essa imagem ali na cabeça, no e-commerce já fica um pouco mais difícil de você conseguir fazer isso, porque você não consegue fechar a operação. Né? Então, obviamente que em algum momento, dependendo do tamanho da operação, isso vai precisar ser feito, mas uma coisa que a gente vê bastante os varejistas fazendo é esse inventário de forma cíclica. Né? Então, você separar um pedaço do seu armazém e fazer, ou por alguma categoria, ou por endereçamento, essa contagem de estoque para você poder fazer o batimento com o que está registrado ali nos seus controles, seja um sistema de gestão ou seja controles manuais. Então, é uma coisa que a gente vê bastante, conversa com os varejistas, que caiu um pouco em desuso e a gente indica que seja feito esse inventário de forma cíclica mesmo, seja sempre atualizado, ao invés de você fazer isso só ou por semestre ou anualmente. Mais uma vez, óbvio que vai depender da quantidade de SKUs, de itens que você tem no seu estoque, do tamanho do estoque, mas como a operação de e-commerce não para nunca, né, a gente vê bastante gente fazendo isso de forma cíclica e parcial, inventário parcial ao invés do completo. Tá? Muitos desses itens que a gente comentou aqui,
eles podem ser feitos controles de forma manual, tá? A gente tem exemplos de varejistas, antes de adotarem nosso sistema, que fazem esses controles, mas isso é meio que unânime entre eles, de que chega um determinado momento, para um determinado volume, que você não consegue mais escalar. Então, assim, a ideia de usar a ferramenta, um sistema de back-office, para automatizar esses processos, tanto na entrada, para você não ter que fazer as entradas manualmente de produtos, de estoque, quanto essa velocidade aí na saída, faz muito sentido para você poder ganhar escala e não ter gargalos ali na operação. E o que a gente conversa muito também com nossos clientes é que o foco principal da organização do estoque tem que ser no momento da entrada da mercadoria. Tá? A saída, ser ágil e ser rápida, ela é uma consequência direta de como vocês fizeram o armazenamento desde o início, na entrada da mercadoria. Então, as dores de cabeça, os principais pontos ali para serem avaliados, eles estão no momento da entrada da mercadoria e não na saída. Tá? Obviamente que se vocês tiverem um sistema, usarem uma ferramenta, esses passos eles são facilitados. Né? Então, a ideia era a gente poder falar um pouquinho dessas características, de alguns cenários ali de clientes, tipos de produtos, o que impacta no endereçamento de estoque quando você está fazendo. A KPL desenvolveu o Abacus, que é um sistema específico para cuidar da gestão de lojas virtuais. Então, obviamente, todos esses pontos que eu repassei aqui estão presentes na ferramenta. Né? Então, a gente já consegue ler os pedidos que caem da plataforma da JET, por exemplo, no seu site, automaticamente. Quando você tem múltiplos canais de venda, gerenciar isso em vários canais, automaticamente fazer a reserva de estoque. Né? Então, não basta o seu estoque fisicamente estar organizado. Né? Se logicamente você não sabe exatamente que canal que está com qual produto vendendo, se você usa marketplace, por exemplo. Então, é importante ter uma ferramenta para fazer essa gestão, esse controle, dar a baixa do estoque nos momentos corretos, depois que você já emitiu a nota. Então, a gente encontra ainda alguns varejistas que fazem o faturamento e não sabem se tem um produto, e aí depois ele tem que cancelar a nota. Pode parecer bobagem, ali, pode parecer um caso muito fora ali da realidade de vocês, mas a gente tem clientes que operam dessa forma. Então, e que, na verdade, depois que adotam a ferramenta, aí passam a usar esses controles, essas boas práticas na operação. Então, o Abacus, pessoal, ele já está 100% integrado com a JET, então a gente já tem vários clientes em comum, um ponto forte ali para a parte de farmácias, para a parte de moda. Eles têm uma ferramenta que tem várias características, eles vão poder falar um pouquinho mais daqui a pouco. E o nosso time comercial está 100% à disposição para conversar com vocês, se vocês tiverem a demanda, entenderem, já estou no momento aqui de adotar um sistema desse, como é que eu faço? Então, a gente consegue apresentar o produto em todos os detalhes para vocês e atendê-los e colocar esses pontos todos que a gente comentou e muitos outros para operar ali na empresa de vocês. Pessoal, o que eu trouxe como conteúdo do webinar é isso. A gente vai depois subir o áudio, subir o conteúdo para os canais sociais. Agradecer mais uma vez então ao time da JET, a Dani, pelo convite. Espero ter contribuído aí, ter falado um pouquinho ali sobre algumas características, alguns pontos importantes de gestão de estoque. A gente fica à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, vocês estão mandando ali no chat, mas aí a Dani pode me passar e a gente vai respondendo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que o pessoal agora está conseguindo me ouvir. Deixa eu descobrir. Às vezes o áudio tem um pouquinho de delay, mas a internet ajuda e chega.
Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta. A gente teve recentemente uma matéria de um canal do UOL sobre a questão de metade dos produtos disponíveis na internet, acho que foi mais de 1 milhão de URLs que eles pesquisaram, estava com questão que são produtos indisponíveis. E a gente entende isso que é bem encaixa muito nessa questão do teu tema em relação ao estoque, porque não adianta o pessoal fazer investimento em uma plataforma super bacana, ter investimento de mídia e de fato não ter nenhum estoque disponível e muitas vezes até por uma questão de organização. A gente entende que quanto mais organizado e mais automatizado for o processo, mais fácil vai ser de fato para que ele consiga vender. E aí a gente tem aqui na JET, por exemplo, uma série de algumas funcionalidades, relatório de entrada e saída, consumo efetivo. Existem alguns relatórios em relação a ajudar nessa questão de estoque indisponível, do lojista poder ter opções para essa situação. E aí, em relação ao Abacus, em relação à ferramenta de vocês, tem algo que vocês conseguem acrescentar em relação a esse tema? Oi, Dani, tem sim, certamente. A pergunta é excelente, porque a gente, inclusive, é uma das coisas que a gente fala bastante quando a gente traz aí esse assunto de gestão de estoque, que é você ter essa automação sem gerar um retrabalho para o varejista. Então, por que é muito provável que essas URLs, produtos que estão indisponíveis, eles ficaram indisponíveis na internet para um consumidor chegar até aquele produto e comprar e depois não ter o varejista poder ter que explicar ali, olha, eu não consigo atender esse seu pedido e tal, porque eu estou com um produto indisponível. Na nossa ferramenta, o que o Abacus faz para resolver isso? Na integração que a gente tem com a JET, com o site em si, uma vez que a gente receba um pedido, a gente já consegue fazer a reserva desse produto, dos produtos que compõem aquele pedido, no estoque automaticamente. Então, imagine o seguinte, se é um pedido que já desceu pago da plataforma, eu já sei que eu tenho que processar ele e vou dar andamento. Então, eu faço essa reserva, mas no final do meu fluxo, quando eu faturo, eu já dou a baixa no estoque. Tá? Se o varejista ele opera em múltiplos canais de venda, então ele tem um site próprio usando a JET, ele usa um marketplace como o Mercado Livre, ou uma nova.com, o que a gente faz? A gestão de estoque ela é centralizada na ferramenta, no Abacus. Então, a gente sabe exatamente quantas unidades disponíveis a gente tem para cada um dos produtos. Quando a gente recebe um pedido, por exemplo, do site, e que ele consome aquela quantidade, ou alguma configuração de estoque mínimo que o varejista consegue fazer, a gente já automaticamente vai nos outros canais de venda, num marketplace, num site de outlet que ele tenha, em outros canais, e já indisponibiliza esse produto. Então, evita que ele receba pedidos de um produto que ele não tem em estoque. Tá? E aí, tem alguns varejistas que falam para a gente assim, mas aí eu vou, então, perder um pedido? Né? Não. Aí você tem algumas alternativas para isso. Tem alguns clientes que trabalham, por exemplo, com o conceito de estoque virtual, né? Que é ter disponível para venda alguns produtos que ou ele produz, ou ele já tem um acordo com o fornecedor, que ele consegue entregar super rápido, então mesmo que ele não tenha em estoque, ele consegue já fazer um pedido automaticamente, e esse fornecedor entregando para ele, ele já entrega para o consumidor, ou se você não trabalha com estoque virtual, a gente consegue ter um formato ali de captar na própria plataforma o interesse por aquele produto. Né? Então, o avise-me quando chegar, ou uma pré-venda, alguma coisa nesse sentido. Que são funcionalidades que o Abacus também está habilitado ali a tratar. Então, quando você fala, tem um estudo que mostra que a maioria dos produtos não tem mesmo disponível em estoque, a gente precisa entender exatamente qual é essa situação. Se são produtos que o varejista entende que ele consegue repor rapidamente, então ele está captando esse pedido para não deixar de vender e depois ele atende o consumidor, ou se é porque ele tem que atualizar isso manualmente e por ser uma gama ampla de produtos, ele não consegue em tempo hábil e essa informação fica desatualizada. Quem utiliza um back-office, quem utiliza o Abacus, por exemplo,
não precisa fazer essa operação manualmente. O sistema já faz isso automaticamente para ele. Bacana, Rodrigo. O importante realmente, então, é a questão da automatização de todo o processo, né? Bacana. Gente, eu queria abrir para vocês, a gente teve algumas perguntas que foram mais esporádicas aqui, mais pontuais, que eu fui respondendo individualmente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que vocês queiram passar aqui para a gente abrir para todo mundo, fiquem à vontade. Normalmente o pessoal é tímido em fazer pergunta, mas a história realmente é vocês aproveitarem o Rodrigo e falar pessoalmente com eles, praticamente quase que pessoalmente, tá? E eu também estou aqui do nosso lado, perto de mim aqui do meu lado, tá o Fernando Robert, ele é um dos nossos executivos da plataforma da JET, e eu também vou deixar para ele aqui o contato dele, que tanto do Robert, quanto na verdade de toda a equipe nossa comercial, que é contato@jet.com.br, para vocês ficarem à vontade em conversar conosco também. Olá, boa tarde. Mesmo se tiverem perguntas depois, mandarem no e-mail que a gente conversa e responde. Tá. Teve uma pergunta aqui, Rodrigo, do Gustavo, que ele está falando o seguinte: qual o custo médio de um programa desse back-office com o Abacus, por exemplo? Tá, legal. A gente hoje tem duas versões do Abacus, né? A gente tem a versão Enterprise, que é uma versão que tem algumas funcionalidades mais avançadas, que ela tem um pouco mais robusta, e a gente tem uma versão de entrada para alguns varejistas que precisam ali de ter esses controles de estoque, financeiro, faturamento, que é uma versão que é mais acessível. Tá? Então, o modelo de comercialização ele tem um valor de setup inicial, onde está previsto no setup toda a parte de disponibilização do ambiente, porque ele fica na nuvem, né? Então é uma solução que vocês contratam e você não precisa ter nenhum tipo de gasto adicional com hospedagem, com infraestrutura, servidores, etc. Você vai acessar isso numa infraestrutura da própria KPL, que tem SLA, é super confiável, tá? Então, nesse valor de setup inclui isso, a disponibilização ali da infraestrutura e toda a parte de implantação, onde vai um consultor, passa uma semana na sua empresa, explicando todos os módulos, treinando a sua equipe, parametrizando mesmo o sistema para as características do seu negócio. Então, como eu falei, o produto ele atende vários segmentos. Então, cada negócio ele tem as suas diferenças. A gente conversa com o contador do varejista para entender a parte fiscal, a parte tributária dos produtos. E configurando isso na ferramenta, aí ele já começa a operar. Então, o valor de setup é de parte de 15 mil reais. Tá? A gente consegue parcelar esse valor, o time comercial está 100% à disposição ali para negociar isso. A gente aceita BNDES, enfim, consegue mesmo viabilizar. E depois, para o uso do sistema, cobrar uma mensalidade que o cálculo disso é por pedidos processados dentro do sistema. Então a gente tem um valor fixo, independente do ticket médio, do valor do seu pedido, a gente tem um valor fixo de R$ 1,50 por pedido faturado dentro do sistema. Tá? E aí a gente vê, dentro do mês, tem uma franquia mínima de 500 pedidos no mês, isso dá uma mensalidade, então, mínima de R$ 750, e aí passou desses 500 pedidos por mês, cobrado um valor de R$ 1,50 por pedido. Então, na verdade, é um valor de entrada que a gente entende que é bastante acessível por todas as funcionalidades que o sistema traz. Tá? Então, aqui a gente conseguiu detalhar um pouquinho essa parte de estoque e da agilidade no fluxo do pedido, mas ele tem toda a parte de compras, de financeiro, dashboards, a própria integração já com a plataforma. Então tem outros módulos que vêm junto aí nesse valor. Tá? Ok, obrigado, Rodrigo. Alguém tem mais alguma pergunta também? Aproveita. Enquanto isso, eu vou colocar o Robert também para falar um pouco com vocês aqui. Olá, boa tarde a todos. Como a Daniela comentou, né, a plataforma da JET também ela é bastante flexível. Tá? Hoje nós temos diversos modelos de negócio,
contudo uma estrutura bem flexível em questão de módulos, tá? Nós temos também uma plataforma de início chamada Lite, onde eu consigo modular com um layout personalizado. Você tem toda a estrutura com diversos features e a integração também com a KPL, que já é nativa desse sistema. Tá? Porventura, ela está hoje inicialmente uma faixa lá de R$20.000, também pode ser parcelado via BNDES, contudo ela tem uma série de modularidades a cada tipo de negócio. A gente está muito próximo aí do cliente, identificando a sua necessidade, contudo transformando isso num canal de venda, né, a mais aí para a empresa. E estou à disposição, qualquer tipo de eventualidade, alguma dúvida que possa ocorrer, tem meus contatos, que a Dani possa passar para vocês, e agradeço aí, tenha uma boa tarde a todos. Rodrigo, você quer falar mais alguma coisa? Dani, acho que é isso. Só para reforçar, então, a gente está à disposição no e-mail, no site da KPL. Mais uma vez, agradecer. E aí depois, se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente terá o prazer aí em atendê-los. Tá. Eu faço o agradecimento pelo Gustavo, o Marcelo, mais o Rafael, a Paula, algumas pessoas que elogiaram a apresentação e agradeceram. Agradeço também por vocês participarem com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, que tenham mais dúvidas e interesses, tanto o e-mail da KPL quanto contato@jet.com.br. E a gente vai encerrar por aqui e fiquem atentos que logo, logo a gente vai ter sempre alguma palestra da KPL com um assunto bacana para vocês poderem participar também. E muito obrigada. Obrigado.